Tire a touca, menina, disse a senhorita Betsy, e me deixe ver você. Minha mãe estava com muito medo dela para se recusar a obedecer esse pedido estranho, mesmo que tivesse alguma disposição para tal. Portanto, fez o que lhe foi ordenado, e o fez com mãos tão nervosas que o cabelo, que era farto e bonito, caiu por todo o rosto. Ora, Deus me perdoe, exclamou a senhorita Betsy. Você é mesmo uma criança. Minha mãe era, sem dúvida, excepcionalmente jovem de aparência, até para sua idade. Ela baixou a cabeça como se fosse culpa sua, coitadinha, e disse soluçando que de fato acreditava ser nada mais que uma viúva menina, e não seria mais que uma mãe menina se sobrevivesse. Na breve pausa que se seguiu, ela teve a impressão de sentir a senhorita Betsy tocar seu cabelo, e com mão não indelicada. Mas olhando para ela, em sua tímida esperança, descobriu que a dama estava sentada com a saia erguida, as mãos dobradas sobre um joelho e os pés na grade de proteção, testa franzida para o fogo. Em nome dos céus, disse a senhorita Betsy de repente, por que gralhada? Está falando da casa, minha senhora? Perguntou minha mãe. Por que gralhada? Perguntou a senhorita Betsy. Fornada teria sido muito mais adequado se tivessem alguma visão prática da vida, vocês dois. O nome foi escolha do Sr. Copperfield, respondeu minha mãe. Quando comprou a casa, ele gostava de pensar que haveria gralhas em torno dela. O vento do entardecer fez então tamanha agitação entre alguns olmos altos no fim do jardim, que nem minha mãe, nem a senhorita Betsy conseguiram deixar de olhar naquela direção. Já que os olmos se inclinavam uns na direção dos outros, como gigantes que sussurrassem segredos, e depois de alguns segundos desse repouso, caíssem em violenta agitação, sacudindo os loucos braços, como se suas últimas confidências fossem realmente pérfidas demais para sua paz de espírito. Alguns velhos ninhos de gralhas esfiapados, desgastados pelo tempo, que pesavam dos galhos mais altos, sacudiam como náufragos num mar tempestuoso. Onde estão os pássaros? Perguntou a senhorita Betsy. Minha mãe estava pensando em outra coisa. As gralhas, o que aconteceu com elas? Perguntou a senhorita Betsy. Não veio nenhuma desde que moramos aqui, disse minha mãe. Achamos, o Sr. Copperfield achou que eram muitas gralhas, mas os ninhos eram bem velhos e tinham sido abandonados pelos pássaros muito tempo antes. David Copperfield, sem tirar nem pôr, exclamou a senhorita Betsy. David Copperfield da cabeça aos pés. Chamar uma casa de gralhada quando não existe gralha nenhuma por perto e achar que há pássaros porque vê os ninhos. O Sr. Copperfield, respondeu minha mãe, está morto, e se a senhora se atrever a falar mal dele para mim... Minha pobre e querida mãe, acho, tinha alguma intenção momentânea de atacar e espancar minha tia, que podia com facilidade dar conta dela com uma mão só, embora minha mãe tivesse tido melhores condições para um enfrentamento desses do que tinha nessa noite. Mas isso passou com o ato de levantar da cadeira e ela se sentou de novo, muito fraca, e desmaiou. Quando voltou a si ou quando a senhorita Betsy a trouxe de volta, seja o que for, viu a outra parada diante da janela. O entardecer a essa altura estava caminhando para a escuridão, e na penumbra não conseguiriam se ver sem a ajuda do fogo. Estou dizendo que tenho um pressentimento de que deve ser uma menina, insistiu a senhorita Betsy. Não me conteste. Desde o momento do nascimento dessa menina, filha, pretendo ser amiga dela. Pretendo ser sua madrinha e peço que dê a ela o nome de Betsy Trotwood Copperfield. Não deve haver nenhum equívoco na vida com esta Betsy Trotwood. Não deve haver nenhuma bobagem com os afetos dela, pobrezinha. Ela deve ser bem educada e bem preservada, para não depositar sua confiança onde não é merecida. Disso farei a minha obrigação. A cabeça da senhorita Betsy fazia um movimento depois de cada uma dessas frases, como se os seus próprios erros do passado estivessem agindo dentro dela, e através de forte repressão, ela impedisse qualquer referência mais direta a eles.
Assim suspeitou minha mãe, ao menos, ao observá-la à luz baixa do fogo. Muito amedrontada pela senhorita Betsy, muito inquieta por si mesma e muito calada e confusa no todo para observar qualquer coisa com clareza ou saber o que dizer.